telespectadores. As novidades foram muito bem definidas, né? O que a gente observou e concluiu é que existem vários mundos dentro de um grande mundo. Então, de novidade maior. Telespectadores. As novidades foram muito bem definidas, né? O que a gente observou e concluiu é que existem vários mundos dentro de um grande mundo sonoro. Então, de novidade maior, no caso do Fidel, é um professor que todo mundo conhece, temos vários casos no Brasil, inclusive um de rede nacional, que foi lá fazer professor de filho. Então, realmente é um progresso muito grande, eles estão conseguindo salvar mais da metade das pessoas que morreriam fatalmente se não tivesse um transplante físico. Então, isso é uma coisa, isso é um avanço muito grande na medicina. Quer dizer, há pouco tempo uma pessoa que tem uma cirrose, uma hepatite crônica, ou uma criança que nascia sem comunicação do fígado com o intestino, e é cirrose, uma hepatite crônica, ou uma criança que nascia sem comunicação do fígado com o intestino, e era fatalmente o único caminho dessa criança era a morte. Hoje essa criança tem condições plenas de sobreviver. Então, isso considerando o maior avanço em termos de a proposta, cada vez mais pessoas conseguem sobreviver no transplante físico. Então, assim, deixa eu só fazer um hiato aqui. O que, né, porque de repente muita gente pode até não ter informação, do que trata a gastroenterologia? A gastroenterologia trata de tudo que se refere a intestino e adjacente, quer dizer, começa da boca até o ânus e envolve, então, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino fino, fígado, adjacências e pâncreas. Basicamente, a gastroenterologia se envolve com essas patologias, ou com esses órgãos. Né? Você falou em cirrose, né, em problemas de hepatite e tal, por isso a gente vê a abrangência da gastroenterologia. Bom, o senhor falava do Esquivel, caso Esquivel, que lá eles estão tendo uma resposta de 21, então em termos de 50% de casos... Vida com mais de 5 anos, considerado com mais de 5 anos, a estatística dele só considera que depois de 5 anos a pessoa sobreviveu, ela vai embora, vai ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. E as pessoas eram todas condenadas à morte, invariavelmente. Então você vê que nós temos um grande avanço nesse setor, muito mais do que no coração, um órgão mais difícil de ser transplantado, que tem muito mais função de coração, e que hoje você consegue ter maior sobrevivência do que no cardíaco. Igual ao Brasil, então, né? 50%, 50%. Então, o Brasil começou agora, né? Agora nós temos o primeiro transplante de fígado no Brasil. O Brasil não engatinha muito nisso. E completando, quer dizer, e além disso, a gente nota com os números que eu estava explicando, é que, por exemplo, então, teve esse cirurgião lá, teve uma gastroenterologista da Inglaterra, e também a Inglaterra está um avanço muito grande. Você nota que eles fazem ciência, quer dizer, lá o médico tem um emprego só, quer dizer, lá o médico trabalha num lugar só. Então ele entra de manhã e sai de noite de qualquer pessoa, você vê na televisão, trabalha o dia todo aqui. Então aí você consegue fazer isso. E essa é a grande diferença deles terem um avanço muito grande e nós temos um atraso muito grande. Porque aqui o médico trabalha de dia, 2, 3, 4, 5 empregos, você sabe que não vai conseguir fazer nada no Brasil. Uma outra coisa que me impressionou foi o gastroenterologista de Cuba, de Havana, e eles trouxeram mais de 10 ou 15 trabalhos importantes. E você vê uma coisa, uma ilha que todo mundo fala, Cuba não existe nutrição. As doenças que a gente fala muito aqui, diarreia aguda na infância, diarreia crônica, eles não tem nada disso, eles já estão no estágio quase como os europeus. Eles estão no mundo quase que no primeiro mundo, já deixaram o resto para trás. E o terceiro aspecto é o pessoal então do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Venezuela, tudo igual. Quer dizer,
predomínio de quê? Diarreia, desnutrido, quer dizer, no Brasil, tanto faz Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo e Brasília, quer dizer, de onde veio o trabalho, todos se lembram. Então o Brasil realmente, sempre a América Latina junto, tanto a Argentina, que eu pensava que não tinha, também tem desnutrido como nós temos. Então você vê a grande desigualdade, um pouco da população muito bem, a grande maioria mais ou menos, e o restante muito mal. Doutor Cecim, antes de a gente entrar no assunto que nós viemos estar desenvolvendo desde a quinta-feira passada, que é o planejamento familiar, quero aproveitar que você falou aí um problema de desnutrição, para colher a sua opinião. Ontem, aqui no meu espaço, eu comentava do programa de suplementação alimentar do Ministério da Saúde. Nós recebemos a informação do Ministério da Saúde do município de que a partir do dia 30 agora começa a distribuição de 27 toneladas de alimentos do programa de suplementação alimentar. E esse programa é destinado a famílias que tenham a renda de até 2 salários mínimos, que tenham mulheres grávidas ou criança na faixa de idade de 0 a 3 anos. Então, cada família que se inscreve dentro dessa faixa de salário e que tem uma mulher grávida recebe suplementação alimentar, 4 quilos de feijão, 4 quilos de arroz, 2 quilos de feijão e 2 quilos de fubá. E cada família que tem a criança na faixa etária de 0 a 3 anos, por cada criança recebe mais 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e 1 quilo de fubá. Arroz, feijão e fubá é suplementação alimentar? É suplementação. Para quem não tem nada, eu acredito que seja uma suplementação alimentar. Mas você vê que isso é mais uma tapa buraca, alguma coisa muito mais política, tá? Que a gente visa muito mais sensibilizar a classe média, que somos nós, tá? Do que realmente resolver o problema de quem está na periferia. Quer dizer, se esse trabalho, você já vê que esse trabalho já existiu antes, na época da ajuda do Pedro ao Brasil, na época da grande ajuda à América Latina que tinha, quer dizer, depois houve na época da Revolução muitos programas semelhantes a esse, que havia distribuição e que a metade era desviada, não sei para onde, quer dizer, aí houve grandes escândalos, quer dizer, depois apareceu a merenda escolar, que foi a única coisa que praticamente sobrou disso, é a merenda escolar, mas se esse programa fosse levado a sério, poderia ser o primeiro degrau de uma retirada desse pessoal da periferia para uma coisa mais perto da realidade. Agora, não adianta você dar arroz, feijão para eles, e fubá, não adianta dar isso para eles, e deixar eles morando em cima de água sem tratamento, de esgoto sem tratamento. Quer dizer, aí o que eles comem, os velhos comem tudo dentro da barriga deles. Então é chovendo molhado. Então, antes disso, tinha que vir o quê? Condições mínimas de moradia, condições mínimas de ter casa, água e esgoto. Mas enquanto esses 3 problemas não forem resolvidos, não adianta você dar comida para o pessoal, que o problema vai continuar o mesmo. Eu lhe perguntei porque, na minha opinião, suplementação alimentar seria uma suplementação feita através de proteínas, através de vitaminas, no caso então de que fosse fornecida alimentação através de ovos, carne, legumes, verduras, frutas, porque tem a impressão que quem ganha um salário de até 2 salários mínimos, uma faixa de até 2 salários mínimos, já come somente feijão, arroz e fubá. Né? Então está sendo suplementado com feijão, arroz e fubá. Os 3 tipos de alimento iguais, grão, todos os 3 tipos de alimento grão, e provocam, a gente sabe, que os grãos provocam um lixamento interno. Né? Então o que eles estão querendo é acabar com o estômago de quem precisa da suplementação alimentar. Bom, mas vamos deixar o lado crítico de lado e vamos voltar ao nosso assunto que foi iniciado na semana passada, que era o planejamento familiar. Inclusive, eu quero agradecer a manifestação de um sociólogo que me ligou, eu agora não tenho o nome dele aqui, um sociólogo senegalês, que assistiu o nosso debate na quinta-feira passada e que louvou a iniciativa e que disse que a gente deveria continuar falando sobre esse assunto. E é claro que a gente vai continuar falando, porque o nosso dever aqui é o de informar. E uma das finalidades de informação é a imprensa. E muitas vezes a imprensa informa de maneira errada. A nossa própria televisão, né? O próprio veículo de televisão informa de maneira errada. E eu gostaria de saber, doutor Cecim, se existe algum papel negativo que a TV tem imposto aos jovens, principalmente com relação à gravidez na adolescência. Tem, você sabe que o brasileiro, as pessoas no Brasil, têm fascinação por novela. E o que você vê na novela hoje totalmente liberado? Eu não vou dizer, eu não sou contra nem a favor. Aqui nós não estamos colocando a questão de ser contra nem a favor, de ser puritano, não. Nós estamos colocando a questão de educação, tá? Então você sabe que é impossível
você que tem filhos, ou as mães, os pais que estão em casa, sabem que é impossível você mandar teu filho às 7h30 da noite ou 7 horas da noite para a cama. Teu filho de 7, de 8, de 9, de 10 anos, correto? Então o que é que ele vê na novela? É o cara se encontrando com a moça, ou vice-versa, se beijando, se agarrando, saindo, transando, tá? E não acontece nada. Quer dizer, a mulher não fica grávida, o cara não foge, quer dizer, eles ficam numa boa a novela toda, quer dizer, não ocorre absolutamente nada. Então o que acontece na cabeça da maioria dos jovens que não tem um preparo, e não vem ao caso, do quarto em si. Então, aquela moça menos orientada, tá? Aquela moça com menos orientação dentro de casa, tá? Pensa que é normal e que não tem nenhuma consequência ela sair de casa, encontrar o primeiro rapaz que falar alguma coisa, que ela se engraçar, o que ela gostar, e de beijar, entende? E ter um carinho e ir para a cama. Tá? Quer dizer, depois que ela engravida, é que alguém vai dizer para ela que ela não se cuidou. Então, esse é o maior aspecto negativo da televisão. Ela mostra um lado, mas não mostra o outro lado. Então isso está impedindo e está tendo como consequência um grande número de moças, adolescentes, grávidas, inocentemente, quer dizer, por total falta de informação. Então, o que está errado? O que está errado é mostrar um lado da moeda e esconder o lado mais importante, que é o que as novelas, de maneira geral, estão fazendo hoje e estão vindo fazendo há muito tempo. Bom, e nesse caso, então, como é que o veículo televisão poderia influir de forma positiva no planejamento familiar? Muito simples, mostrar o outro lado da moeda que está sendo escondido. Fazer uma novela mostrando o outro lado. Fazendo, exatamente, não, fazendo a novela surreal, quer dizer, mostrando que ela beija, abraça e ela fica grávida. E trazer para dentro das casas o problema que existe em grande número de casas entre adolescentes, que é a gravidez na adolescência. E hoje o que é o pior de tudo é que os pais, entende? Tanto o pai quanto a mãe, não querem saber se a filha é virgem ou não é virgem, se a filha transa, ela se omite em assumir porque ela não quer tomar parte daquilo. Então, o que é pior é exatamente isso, quer dizer, a televisão esconde e os pais omitem porque não querem assumir junto. Então, o que teria que ser feito? Primeiro, a televisão mostrar o real, mostrar ela transar e ficar grávida, e mostrar o que vai acontecer na casa dela, a briga com o pai, com a mãe, a marginalização dela com as outras amigas, porque se ela está grávida, as mães de pessoas que se relacionam bem com os filhos já proíbem as filhas de andarem com aquela moça. Tá? Então vem todo um processo de marginalização e essa moça marginalizada acaba se afundando mais e atrás de uma gravidez vem o quê? A droga. E atrás da droga vem toda uma função, tá? Quer dizer, uma função que vai degradando essa pessoa até depois muito difícil de ser retirada, no mundo marginalizado totalmente. Então, a pessoa, no seu desenvolvimento, a criança, o jovem, tem que ser informado das coisas reais que realmente existem e das consequências dos atos. Essa gravidez que a gente está falando emboca numa coisa chamada paternidade não assumida. Como é que essa paternidade, assumida ou não assumida, poderia ser modificada dentro do planejamento familiar que a gente se propõe aqui, inclusive em termos de lei? Exatamente. Você vê que você hoje, a maioria das vezes acontece, que o advogado às vezes vem até perguntar para mim, como é que eu faço para provar que ele é o pai? Eu não sei tanto, mas ele é o pai, quero saber como eu faço para provar que ele seja legalmente possível dizer que ele não é. Quer dizer, então, eu acho que isso daí está totalmente errado. Nós fomos educados de uma maneira errada, a maneira machista. O homem pode fazer o que quiser e a mulher não pode fazer nada. O homem pode sair com quantas mulheres quiser, mas a mulher não pode sair com nenhum homem. Então, essa discordância do homem e da mulher é que tem que ser modificada. E modificado primeiro dentro dos lares, quer dizer, tem que dar a mesma oportunidade para o menino e para a menina. E segundo, modificar na lei. Por que uma mulher que transou com o homem é obrigada a ela sozinha aguentar o neném, aguentar a maternidade, toda a gravidez, mãe solteira, enfrentar todo o problema? Eu acho que o rapaz que for responsável pela outra metade do neném é obrigado a, pelo menos, se não quiser casar, assumir a paternidade, tá? E dar uma pensão adequada para que aquela criança que não teve culpa nenhuma tenha pelo menos mínimas condições de vida, de desenvolvimento. Então, acho que a lei devia ser modificada. Quer dizer, o simples fato de uma moça dizer que ele é o pai da criança, ele deveria provar que não era. Quer dizer, hoje é o contrário.
Então devia ser legal. A moça está grávida, o pai é pronto e tal. Pronto, está assumido. Ele é obrigado a assumir. Não a casar, mas a assumir uma pensão, alguma coisa para aquele neném que não teve culpa. Tá? Então, nesse aspecto é que a paternidade tem que ser. E se a lei fosse assim, o homem iria tomar o mesmo cuidado que a mulher teria que tomar na hora que você tomou. Você deveria perguntar, você está bem, você está usando o filho, você tem um método anticoncepcional. Então, eu iria conscientizar as duas partes. O que ocorre é o seguinte, o cara vai até conseguir, que vai engana, a mulher engravida e ele se manda. Então, esse aspecto, tá, primeiro educacional e segundo legal, está errado. Então, eu teria que simplificar as duas coisas. A educação em casa, sendo dada a mesma para o homem e para a mulher, e a educação legal. A lei deveria também ser modificada. Bom, isso tudo a gente está vendo onde é que desemboca nessa falta de planejamento familiar. E lógico que isso nos leva a ver que desemboca numa população marginalizada. O homem não vai assumir a paternidade, a mulher vai ter um filho indesejado, que é indesejado de repente pela própria família, pelas próprias amigas, e ela vai se refugiar na droga. Então, a cada época cresce mais a população marginalizada. Doutor Ceci, na sua opinião, o senhor acredita que o governo tem interesse em arrumar a casa, arrumar o país, no caso, arrumar a nação, para dar condições adequadas a esta população marginalizada? Olha, qualquer pessoa que chegar aqui no Brasil, se você for lá para fora, para qualquer país do mundo e voltar ao Brasil, você não se conforma, e nenhuma pessoa no mundo se conforma, como é que o Brasil, não tendo nenhum problema, um país que dá tudo, que tem todas as condições, que não tem terremoto, que não tem grandes secas, que não tem grandes problemas entre brancos e negros, não só se fala uma língua no país todo. Como é que um país desse não dá certo? Quer dizer, é inconcebível a qualquer pessoa que um país desse não dê certo. Tá? Que tem todas as condições de não dar certo. Então, o que acontece? Como é que poucos sobrevivem à custa de muitos? Como é? Através da ignorância de muitos. Então, o governo, ou essas pessoas que governaram e que governam o Brasil até hoje, têm interesse que essa população continue grande e marginalizada, para que eles, com muito pouco, consigam voto de muitos e consigam continuar fazendo o que eles fazem. Tá? De vez em quando há uma explosão, eles colocam uma aguinha com açúcar, como um negócio desse que fizeram do planejamento familiar, agora da suplementação alimentar, quer dizer, e continuam com o mesmo rolo. Então, realmente, o governo, pelo que você vê e pelo que você constata, não tem o menor interesse de arrumar a casa, porque quer continuar governando com a minoria que tem tudo e até demais, e com a grande maioria que não tem nada e morre até de fome. Bom, quer dizer que não existe interesse em moralizar, vamos dizer assim, em normalizar, em criar-se realmente um planejamento familiar. Então, nesse caso, qual seria a solução para resolver os problemas decorrentes do não planejamento familiar? Porque as crianças daí vão continuar nascendo, né? Mesmo que os pais não tenham condições de pôr no mundo, tal, porque não existe um planejamento familiar. Haveria uma solução para resolver esses problemas que vão decorrer desse não planejamento familiar? Olha, você vê que o Brasil é um país viciado. Nós tivemos 20 anos de revolução, com tudo fechado, e quando eles entregaram parece que é até pior. Então é muito difícil você, numa geração, você mudar. Então as pessoas hoje, os adultos da periferia, esse você não muda mais, porque esse está acostumado a ganhar tudo, ele quer tudo de graça, ele quer tudo de graça. Tá? Então, o que acontece? Então, nessa geração que existe agora, nesses adultos que existem agora, não tem uma solução. Você só pode modificar a próxima geração. Então, no planejamento familiar da próxima geração que vai vir, é que nós podemos modificar. E isso faz o quê? Um trabalho sério, exige um trabalho sério do quê? De gravidez acompanhada. Primeiro, então, toda mulher que fica grávida deveria ser acompanhada, ela querendo ou não querendo, por uma assistente social, que obrigaria essa mulher a ir no médico todos os meses, que obrigaria essa mulher a ter as mínimas condições depois de receber esse neném em casa, tá? Que obrigaria essa mulher, depois do neném nascer, a amamentá-lo ao seio e de acompanhar esse neném todos os meses no pediatra até 1 ano de idade. Então, essas três coisas já são fundamentais para se resolver 80% dos problemas de planejamento familiar. Então, é o acompanhamento da mulher desde o momento em que ela fica grávida até o momento que a criança chega a 1 ano de idade. Então, se você conseguir isso não é difícil, se você considerar que a Prefeitura de Florianópolis tem mais de 5.000 funcionários
O Estado tem mais de não sei quanto, 80 mil, 70 mil funcionários públicos. Quer dizer, então se você começar a dirigir esses funcionários aonde realmente exista um trabalho importante, tá, as coisas vão se modificar. E vão se modificar para melhor, não o ano que vem, daqui a 2 anos, mas daqui a 10, 15 anos, quando essa geração for capaz de pensar por si, e essa geração futura, então, ela por si vai exigir mudanças, tá? Não mudanças paliativas de 1 mês, 2 meses ou 9 meses, como foi o cruzado, para se ganhar uma eleição e depois vender o Brasil todo, deixar o Brasil a zero. Tá? Quer dizer, não mudanças assim como são feitas, mas mudanças definitivas, quer dizer, para que o padrão de vida da grande maioria da população da periferia, que hoje invade a cidade, assaltando em ponto de ônibus, assaltando na sinaleira, tá? Puxando corrente em todos os lugares. Quer dizer, essa grande população que não teve nenhum carinho, nenhum amor, não teve nada, quer dizer, sai em busca de alguma coisa como se fossem animais marginalizados no meio de uma sociedade. Doutor Cecim, quando o senhor colocou aí do fato de que houvesse um acompanhamento da mulher grávida, e o senhor falou na amamentação, na conscientização da amamentação, eu lembrava aqui de clubes que existem no Brasil, movimentos que existem no Brasil, chamados de Amigas do Peito. O senhor acredita que a gente pudesse criar esse movimento aqui em Florianópolis, das Amigas do Peito? Não só acredito, como vou fazer força, tá? E vou aqui de público pedir o teu apoio, tá? Vou me colocar à disposição para dar palestras, tá? Para as mães, em qualquer lugar da ilha, tá? Vamos começar pela ilha, tá? Vamos marcar, vamos organizar, tá? Principalmente para as mulheres grávidas, tá? Vamos prepará-las para que elas recebam, tá? De maneira mais adequada esse neném que vai chegar. Então, vamos fazer um conclame. As mães ou as futuras mamães, tá? Que elas telefonem para cá ou para o Roberto, tá? Para que a gente comece a acionar isso, marque e depois vamos para botar uma semente, fazer essa semente germinar. Se o governo não faz, quem sabe a gente começa por um pouquinho e consegue pelo menos amenizar de algumas pessoas o mal maior. Bom, então as Amigas do Peito vão ter um espaço toda quinta-feira aqui, junto no nosso espaço com o Dr. Cecim. Na próxima quinta-feira, nós entramos num assunto muito polêmico: Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida. Fique conosco, continue conosco, porque você sabe que na RCE está a melhor audiência. Boa tarde, Dr. Cecim.